Lembrando que isso aqui é uma linha do tempo, então as investigações foram avançando e ele foi também moldando a sua versão. Bolsonaro mudou a posição dele no dia 29, dizendo que nada foi extraviado, que nada sumiu, que nada foi escondido, que ninguém vendeu nada, que essa questão desses 3 pacotes está resolvida, tá? E no dia 18, ali é 29 de julho, né? Aí, 18 de agosto, ele diz que as joias são tidas como personalíssimas, ou seja, pertencem ao presidente. Então, ele foi, gente, em março, de não pedi nem recebi, nunca admitiu as joias, as joias pertencem ao presidente da República. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de fevereiro de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Você deve estar se perguntando o que é que tem as joias a ver com o depoimento de hoje de Bolsonaro. O que é que tem a ver? O que tem a ver é muito simples. Como você viu nesse vídeo, o Bolsonaro, ele é o rei da contradição. Ele contradiz a si mesmo o tempo inteiro. No caso das joias, logo que estourou, no início do ano passado, em 2023, num primeiro momento o Bolsonaro disse que não tinha joia nenhuma, que não sabia de nada, que não recebeu joia nenhuma. E poucas semanas depois ele disse que recebeu sim as joias, que ele tinha mentido dizendo que não tinha recebido, mas que as joias eram dele. Veja só, é uma mentira que se ele contar hoje, a situação dele vai complicar. Veja bem, no final da noite de ontem, ou melhor, no começo da noite de ontem, saiu essa notícia. Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Diante do avanço das investigações e dos depoimentos marcados para quinta-feira, o Exército organizou um alojamento novo para receber presos por ordem do STF. Primeiro vamos entender uma coisa, o Bolsonaro, quando for preso, ele ficará preso no batalhão do Exército por ele ser militar reformado. Ele tem essa vantagem. Seja como for, o fato é que essa decisão do Exército se baseia em cálculos muito precisos sobre o que pode acontecer com Bolsonaro e outros militares de hoje até sabe-se lá quando. E o fato é que o que tem a ver essas joias com Bolsonaro tem tudo a ver com a razão de ele poder ser preso no depoimento de hoje. Por quê? Vamos entender por que é que ele pode ser preso. Aliados temem contradições de Bolsonaro em depoimento à PF sobre tentativa de golpe. Por quê? Você acabou de ver no vídeo. Porque ele se contradiz o tempo inteiro. O sujeito é muito burro. Ele é espertalhão, ele é oportunista, mas ele é burro. E ele acaba se confundindo. E se ele abrir a boca, o que é que pode acontecer com ele ou com qualquer um, qualquer pessoa? Você, se for chamado para um depoimento na polícia sobre um crime do qual você é suspeito, veja só, minha amiga, meu amigo, se você for pego em mentira, se você for pego mentindo, você pode receber voz de prisão na hora. Você pode nem sair desse depoimento, você fica lá, não é? E é o caso de Bolsonaro. Aí você vai me dizer, mas o Bolsonaro não vai responder a nenhuma pergunta. Vamos lá, vamos entender porque mesmo que o Bolsonaro não responda a pergunta nenhuma, ele pode ser preso hoje ao depor. Em primeiro lugar, a gente tem aqui uma matéria do jornal Valor Econômico. Entenda como será o depoimento de Bolsonaro à PF. Os depoimentos do Bolsonaro e de outros 10 alvos da operação
que investiga a tentativa de golpe de Estado, eles vão se dar da seguinte forma. O que a Polícia Federal quer saber, os especialistas dizem que os investigados serão questionados sobre documentos, trocas de mensagem e objetos encontrados nas buscas e apreensões realizadas no âmbito da Operação Tempus Veritatis, Hora da Verdade, que teve como alvo Bolsonaro. Então, o conjunto da obra não vai ser investigado dessa vez. Vai ser a oitiva do Bolsonaro e de mais outras tantas pessoas, uns falam em 10, outros falam em 14, nós já vamos ver. E o fato é que a única coisa que pode entrar nessa busca é esse vídeo da reunião golpista. Sobre isso ele vai ser investigado e sobre o que mais foi apurado na Operação Hora da Verdade. O Bolsonaro e seus aliados podem ficar em silêncio? Podem ficar em silêncio. O silêncio é um direito fundamental, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Quanto tempo devem durar os depoimentos? Os depoimentos podem durar da seguinte forma, minha amiga, meu amigo. Se o Bolsonaro e os aliados dele, os militares, todos que forem lá, vamos falar do Bolsonaro, por exemplo. Se ele falar, olha, não quero falar nada, o delegado pode optar por fazer todas as perguntas e pode optar por encerrar ali mesmo. Bom, não vai responder, então pode ir embora. Se o delegado pedir para ele responder a todas as perguntas, existe o risco de o Bolsonaro alegar abuso de autoridade, porque o delegado ficaria pressionando por conta de, mesmo ele tendo dito que não vai falar nada. Mas isso é muito difícil de provar. O delegado pode dizer que é importante para o processo fazer cada pergunta e medir a reação dele, que não vai fazer isso para sacanear o Bolsonaro. Seja como for, no limite, o Bolsonaro poderia, inclusive, não comparecer, dizer que se eu for, eu não vou responder, então eu não vou, é meu direito me omitir. Só que ele precisa avisar. Agora, existe também uma outra possibilidade. O Alexandre de Moraes já falou que não adia. O Alexandre de Moraes tem na mão dele o instrumento da condução coercitiva. Certamente essa condução pode acontecer se ele não avisar que não vai, se ele simplesmente não aparecer. Se ele avisar que não vai, muito provavelmente ele escapa, mas existe a possibilidade do Alexandre de Moraes mandar buscá-lo em casa. Tá? Não hoje, mas em outro dia. Mas o mais provável é que o Bolsonaro compareça e fique em silêncio. O que acontece se Bolsonaro não comparecer à sede da PF, eu já expliquei aqui para você. Quem são os outros investigados convocados? 1. Augusto Heleno. 2. Anderson Torres. 3. Marcelo Câmara. 4. Mário Fernandes, titular da Secretaria-Geral da Presidência. Os outros eu não falei porque todo mundo sabe quem é. Tércio Arnaldo, ex-assessor especial de Bolsonaro. Almir Garnier é aquele comandante da Marinha que topou dar golpe. Valdemar Costa Neto, dispensa apresentações. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. E Walter Braga Neto, ex-ministro, chefe da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro. E ainda vão ser ouvidos em Fortaleza Estevam Teófilo, general de 4 estrelas e chefe de Comando de Operações Terrestres do Exército. Bolsonaro presta depoimento à PF nesta quinta investigação sobre tentativa de golpe de Estado, como todos sabem, e a PF quer que Bolsonaro explique em depoimento. Aqui pode repetir, mas vamos só dar uma lidinha rápida nisso. Bolsonaro será questionado sobre conversas em torno da minuta golpista, e a reunião com teor golpista também vai ser tema do interrogatório. Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento pela 8ª vez, não é? Então ele já é freguês disso.
E as perguntas que a PF fará a Bolsonaro no depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado. Você já viu, não é, a decretação de golpe de Estado, a elaboração da minuta golpista, impedir a posse do presidente legitimamente eleito. Né? Eu vou indo por cada jornal, porque vou passando por cada jornal, porque na verdade alguns citam coisas que outros não citam. A reunião ministerial, inteligência paralela, você viu, não apareceu nas outras matérias, não é? Então são perguntas que ele vai ter que responder. Inteligência paralela é a BIM. E por que o Bolsonaro pode ser preso se ele ficar em silêncio? Porque outros dos que vão depor podem não ficar. E tem um caso muito particular. Anderson Torres diz que vai falar. As oitivas dos dois sobre a tentativa de golpe estão marcadas para amanhã. Essa é a delação do fim do mundo. Dependendo do que o Anderson Torres disser hoje na Polícia Federal, o Bolsonaro pode sair de lá preso, porque o Anderson Torres ele pode revelar alguma coisa que complica a vida do Bolsonaro e complica, inclusive, com declarações recentes dele, e complica no sentido de que alguma coisa que o Anderson Torres diga pode indicar que o Bolsonaro solto é um risco à investigação. Por exemplo, se o Anderson Torres disser: olha, o Bolsonaro tentou um contato comigo. Só isso que ele precisa dizer. Bolsonaro está preso. Ah, o Bolsonaro tentou um contato com o general Heleno. Ah, o Bolsonaro está preso. Ah, o Bolsonaro escondeu uma prova aí. Ele tinha um documento lá, tal, ele destruiu. O Bolsonaro está preso. Você entendeu? Então, não é provável, mas é concretamente possível a prisão de Bolsonaro hoje. E a defesa de Bolsonaro espera que até militares fiquem calados hoje na Polícia Federal. A despeito da certeza sobre esse silêncio, a defesa de Bolsonaro sustenta que não tem tentado nenhum contato com os investigados. Eis a questão. Falar que tem certeza que os militares vão ficar calados já é um risco para o Bolsonaro, porque ele não pode ter informação sobre os outros que vão depor. Isso está nas medidas cautelares do Alexandre de Moraes. Ele não pode abrir a boca, ele não pode falar nada sobre isso, absolutamente nada. Qualquer coisa que ele falar que indique que ele está tendo contato com outros investigados, ele está preso na hora. E mudando um pouco de assunto, empresa investigada pela fuga em Mossoró, na prisão de segurança máxima, tem contrato com a prisão onde o Marcola está. O Marcola pode fugir a qualquer momento, se depender dessa empresa que fez um monte de atrapalhada. E a PM bolsonarista, a PM de São Paulo, está tomada pelo bolsonarismo. O Tarcísio de Freitas aparelhou de cima a baixo a Polícia Militar Paulista. Isso é um risco para a população de São Paulo. Juiz de tribunal que vai julgar a cassação de Moro é oficializado e o caso deve ser pautado, ou seja, o julgamento do Moro deve acontecer no próximo dia 28. E o Alckmin, sobre pedido de impeachment de Lula, não faz o menor sentido. O Alckmin se revolta com o impeachment de Lula pelo caso lá de Israel. O vice-presidente participou de posse do novo presidente da CONFEA no Congresso Nacional. E Alckmin comentou rapidamente ontem sobre a iniciativa da oposição em protocolar um pedido de impeachment para afastar o presidente Lula do cargo e respondeu: não faz o menor sentido, é um absurdo. O próprio presidente da Câmara já disse que vai jogar no lixo aquilo, é piada, é um abuso, é um deboche da lei, inclusive o que está fazendo essa oposição que sempre apela a esse tipo de atitude histriônica. Inação implica perdas de vidas inocentes, diz Mauro Vieira. O chanceler brasileiro diz
que a inação da ONU, a paralisia da ONU, está implicando em milhares de mortes no Oriente Médio, na Ucrânia, no mundo inteiro. A ONU precisa agir e a ONU tem instrumentos para agir com mais força. O problema é que você tem países na ONU que estão no Conselho de Segurança, que têm direito a veto, que têm mais peso, e outros países que não têm. Então, os Estados Unidos praticamente têm um poder muito grande na ONU, Itália, Alemanha, não é? E esses países eles podem decidir o que passa e o que não passa na ONU. E o Flávio Dino não vai fazer festa após a posse, vai ter uma missa e ponto. O Dino é muito católico e eu acho que é uma medida de austeridade condizente com o momento que o país vive. Infelizmente esse país não está vivendo momento para festa, com uma ameaça à sua democracia constantemente em cima da mesa. Fim da saidinha reduz a chance do preso sair do crime, dizem especialistas. Todos os especialistas estão criticando esse fim da saída dos presos, porque o fim da saída dos presos, quando está já em prisão domiciliar, em prisão semiaberto, regime semiaberto, em que o preso só volta para dormir na cadeia, isso revolta o preso e o predispõe a não sair da vida de crimes. Indicado por Bolsonaro para ser vice de Nunes, o ex-comandante da Rota é alvo de fritura, porque dizem o seguinte, que ele é bolsonarista demais. Ele é bolsonarista demais e isso pode afetar a imagem do prefeito de São Paulo, que diz que vai ao ato de domingo, mas tem gente que diz que ele pode mudar de ideia na última hora, porque Bolsonaro é impopular em São Paulo. Tem bastante eleitor? Tem, mas a maioria não gosta dele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.